sejam todos muito bem-vindos, tá? É uma alegria estar aqui com vocês. O assunto da nossa live de hoje foi um assunto que eu recebi, inclusive, essa sugestão de live pelo WhatsApp, né? Tem várias outras sugestões de lives dos estudantes de gerontologia. Para quem está aqui no Facebook, tá? Estamos iniciando a live aqui, mas no Instagram a gente já começou, agora um pouquinho, falando sobre o prontuário, tá bom? O prontuário do gerontólogo. Então, você que é estudante de gerontologia, especialista, está atuando aí na área, quer saber como deve ser o nosso prontuário, esse vai ser o nosso assunto de hoje. Não esqueça de compartilhar, comentar, mandar as sugestões de lives, né? Porque são as sugestões de vocês que me trazem para vir aqui para falar. Então, vocês podem mandar pelo WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, fiquem à vontade, porque sempre que eu posso eu venho e falo sobre o tema de vocês. Boa noite, Rita. Boa noite, Claudete. Seja bem-vindo. Os demais aí, gente, vamos clicando na setinha aí, chamando os estudantes de gerontologia que vocês conhecem, tá bom? Vou acessar aqui o Facebook também. Pelo celular a gente tinha que utilizar vários aparelhos, né, para poder conseguir ver todos os comentários de vocês. Boa noite para quem está aqui no Facebook. Seja bem-vinda, bem-vindo. Deixo boa noite aí de vocês também, tá bom? Eu estarei aqui acompanhando durante essa conversa. Bom, vamos falar então sobre o prontuário do profissional de gerontologia. Essa é uma live mais específica, né? Como eu tenho público aqui de idosos que me acompanham, mas tenho também estudantes de geronto. Na verdade, essa live é mais voltada para os estudantes de geronto, né? E também para outros profissionais ou estudantes que queiram ingressar na área da gerontologia, tá bom? E teremos temas também voltados aos idosos nos próximos dias, em especial a questão das demências, que é uma demanda que continuo recebendo várias perguntas, várias dúvidas, né? Então, vou continuar falando sobre isso. Mas vamos lá falar sobre o prontuário de geronto, né? Eu recebi uma mensagem me pedindo para falar sobre esse assunto, né? Acredito que seja um estudante de gerontologia. E aí, resolvi vir falar com vocês. Não fiz um modelo em Word, em PDF, né? Até porque eu acho que o profissional deve se sentir assim, totalmente livre para fazer o seu arquivo, né? Fazer o seu prontuário. O que eu vou falar aqui para vocês são os dados que a gente precisa ter. Então, eu vou recapitular em 1 minuto, né, a profissão, né, a nossa atuação de gerontólogo, para que a gente entenda por que as questões que eu vou dizer aqui devem estar registradas no prontuário. O que a gente sabe? O gerontólogo trabalha com as várias dimensões do processo de envelhecimento, né? E o nosso objetivo vai ser sempre melhorar a qualidade de vida do idoso, pensando em quê? Pensando nas questões familiares e sociais, pensando na questão financeira, pensando na saúde física, na saúde cognitiva. Então, todas essas questões precisam ser contempladas durante a avaliação do gerontólogo. É claro que, como eu falei numa live anterior, o primeiro contato que você vai ter, né, com esse idoso, você vai fazer uma primeira anamnese, né? Você vai fazer uma primeira entrevista com esse idoso, depois vão vir as avaliações, né? Que a gente vai utilizar, as várias escalas de avaliação, rastreio de depressão, né? Rastreio de comprometimentos cognitivos, de avaliação física, nutricional, várias escalas, várias ferramentas a gente utiliza. Mas num primeiro contato, a gente já vai colher bastante informações que já vão dar assim, um primeiro panorama para a gente de quem é esse idoso e talvez as questões que ele esteja enfrentando aí. A partir disso, a gente vai pensar, então, quais são as escalas de avaliação, quais são as ferramentas que nós vamos utilizar no próximo momento de encontro com esse idoso, tá? Mas, de cara, a gente vai precisar, no mínimo, de 1 hora para atender o idoso. Então, jamais, né, estabeleça um horário de 15 minutos, 30 minutos para conversar com o idoso nesse primeiro atendimento, porque você vai precisar de mais. No mínimo, você vai precisar de 1 hora, tá, nesse primeiro atendimento para você conhecer o idoso, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente precisa ter? Eu anotei aqui no meu caderninho, né, questões que eu acho importantes. Primeiro, a gente tem que construir um cadastro, né, gente? Sugiro que vocês peguem papel e caneta, por favor, tá? Porque eu não tive a possibilidade de construir isso. Boa noite, Marinês. Não tive a possibilidade de construir isso em PDF, em Word para vocês. Eu vou passar as informações e vocês vão digitar e vão construir o prontuário de vocês. Primeiro, a gente precisa de um cadastro, né? Informações assim básicas para qualquer tipo de prontuário, qualquer tipo de cadastro. Quais são essas informações? Você vai anotar o nome do idoso, a data de nascimento do idoso, o sexo, né, a raça,
a escolaridade desse idoso, a data, claro que a gente tem que ter a data dessa primeira entrevista ali também, nome de pai e nome de mãe são importantes, a documentação do idoso também, pelo menos identidade, CPF é importante ter ali, porque no momento de urgência, pode ser que você esteja atendendo esse idoso, ele passe mal, precise de um atendimento de urgência, você precisa levar esse idoso no médico, você precisa ter o documento dele, pelo menos o número da documentação dele ali, né? E precisa ter telefone dele, aí precisa ter telefone dos familiares também, e-mail dele, e-mail dos familiares mais próximos, isso aqui para um primeiro cadastro, tá? Passando isso, o que eu acho importante? A gente ter também no nosso prontuário, o que eu diria que seria assim, um acolhimento inicial, né? Para a gente iniciar a nossa conversa com o idoso. Primeiro a gente pergunta para esse idoso qual é a motivação. Então, por que o idoso está procurando o gerontólogo, né? Ele vai falar para vocês. Nessa fala deles, vocês vão descobrir qual é a visão que esse idoso tem do gerontólogo, tá? Porque às vezes você vai precisar desconstruir aquilo que esse idoso vai colocar. Por exemplo, muitas vezes ele pode achar que o gerontólogo é o geriatra, é um médico. Então você vai ouvir o que esse idoso vai falar a respeito da motivação dele, por que ele te procurou, e mais à frente um pouquinho você vai falar qual é a sua proposta de trabalho, qual é a proposta de trabalho do gerontólogo, tá? Então, primeiro, a motivação, e você vai registrar qual foi a motivação desse idoso. Segundo, você vai perguntar para ele quem encaminhou. Geralmente o idoso não chega com um profissional de gerontologia assim, do nada, né? Eu não sei quem já me assiste outros profissionais de gerontologia aí, mas dificilmente, falando em 99% da população, nem sabe ainda o que faz um gerontólogo. Então ele vai vir encaminhado por alguém. Você vai anotar quem é esse alguém, tá? Qual é a profissão, né? Qual é a instituição que essa pessoa trabalha. Se possível, vai pedir o idoso o telefone dessa pessoa. Por quê? Porque é importante você fazer um contato posterior com essa pessoa também, falar sobre esse atendimento. Por quê? Lembrando que a gente vai fazer sempre um trabalho em rede. Mesmo que você trabalhe numa instituição sozinho, que você não trabalhe com uma equipe, você vai fortalecer a rede, né? Vai fortalecer os contatos com aquelas pessoas que atendem o idoso. Então é importante você saber quem encaminhou, por que encaminhou e ter os dados dessa pessoa para você fazer um contato posterior. Até para agradecer também, né, gente? Cá para nós, a gente tem que agradecer as pessoas que encaminham os idosos para o nosso atendimento, tá? Passando isso, o que a gente vai perguntar também para esse idoso? Quais são as expectativas dele em relação ao nosso atendimento, né? Justamente por aquilo que eu falei. Às vezes o idoso imagina que o gerontólogo é o geriatra, às vezes ele imagina que a gente vai resolver coisas que não são da nossa alçada, né? Mas às vezes também ele pode ter uma visão muito limitada do que o gerontólogo pode fazer. E aí você vai perguntar quais são as expectativas dele. Perguntou, registrou? Isso tudo vocês vão escrever, tá, gente? Quais são as expectativas, por que ele veio, enfim. Aí você vai aproveitar esse primeiro momento para você já falar o seu papel antes de continuar essa entrevista, tá? Você vai falar, o meu papel de gerontólogo é esse, a gente vai articular tais e tais situações, eu vou te fazer algumas perguntas aqui, mas a gente vai continuar esse atendimento futuramente, né? Em outros momentos a gente vai continuar. E o meu trabalho vai ser esse e esse. Aí você vai explicar, não vou explicar agora, né? Espero que vocês já saibam. Se não souberem, assistam minhas lives anteriores e as posteriores, que a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Você vai esclarecer aí o papel do gerontólogo. Beleza, aí nós vamos continuar. É importante você registrar se esse idoso, se ele é acompanhado pelo Sistema Único de Saúde, ou se ele tem um plano de saúde, ou se todo o tratamento dele, né, de saúde por via privada, né? Se ele paga todo o atendimento dele, é importante você ter essas informações, porque, como eu falei, o idoso pode passar mal, você precisa encaminhar para algum local, você tem que saber se leva para o SUS, se leva para um hospital privado. Isso vai te ajudar também a saber para onde você pode encaminhar esse idoso, que às vezes você vai ver uma demanda aí relacionada à saúde do idoso e você vai precisar encaminhar ele para algum profissional. Então, por exemplo, se ele também faz atendimentos particulares ou para o plano de saúde, você tem um leque maior. Se os atendimentos, né, se ele procura só os profissionais dentro do SUS, você já sabe que não adianta encaminhar, né, para profissionais privados que ele não vai ter condições de pagar. Então é importante registrar isso também. Também é importante registrar, se esse idoso veio acompanhado por alguém, você também vai anotar lá no seu prontuário. Veio acompanhado por tal pessoa que é familiar ou não é familiar, é amigo, vai anotar o telefone dessa pessoa, vai observar também a relação do idoso com essa pessoa, isso também é importante.
Aí a gente vai partir, né, para uma parte do prontuário que eu diria assim que seria um histórico médico, né? E aí você vai colocar ali se o idoso fez algum tipo de cirurgia, qual foi essa cirurgia, quando foi, se ele se recuperou bem, por que ele fez essa cirurgia. Você vai perguntar para o idoso quais são as doenças pré-existentes, quais são as doenças que ele tem, que ele trata hoje, né? Ele faz acompanhamento médico, quem é esse médico? Contato desse médico, tá? Ele toma medicação, quais são essas medicações? Tudo isso aí a gente vai identificando, né? Se ele faz acompanhamento médico, se ele está lá na polifarmácia utilizando um mundo de medicações, às vezes você vai precisar encaminhar para o médico geriatra, né? E pedir para ele fazer ali uma reorganização, uma reavaliação desse idoso, por isso que é importante perguntar isso, tá? Quais são os medicamentos, a quantidade, né, as doses, tudo isso você vai registrar no seu prontuário também. Qual foi a última consulta desse idoso? Porque idoso tem mania de tomar um conjunto de medicações, não voltar mais no médico e ficar, né, durante anos aí tomando medicações. E aí, por aqui você já vai perceber, né, se o idoso toma, por exemplo, uma medicação controlada, não faz, toma 1 ano, 2, 5 anos e não faz uma revisão, já está uma questão aqui que você precisa orientar o idoso, tá? Então, você vai perguntar qual foi essa última consulta. Depois a gente vem para as queixas físicas, né? Aí você vai perguntar para o idoso se ele tem alguma queixa física. Por exemplo, se ele sente dor, qual é essa dor, onde é essa dor, qual é a frequência dessa dor. Se ele sofre com incontinências, por exemplo, é incontinência urinária, é incontinência fecal, tudo isso você vai explicar para ele, tá, gente? O que é incontinência, tá? Porque muitas vezes o idoso não conhece esse termo. Isso, eu tenho que lembrar isso para vocês também. Tudo que eu falo aqui, vocês não vão perguntar com esse nome técnico, vocês vão perguntar de uma forma mais simples, tá? Sobre isso, né, Marinês? A gente tem que registrar tudo isso e perguntar de uma forma simples, porque o nosso linguajar técnico, ele muitas vezes não vai entender. Então, você vai ver se ele tem incontinência, se esse idoso sente fraqueza, se esse idoso tem tremores, se tem desequilíbrio, se tem rigidez muscular, se ele tem algum problema de visão, se ele sente que ele está com algum problema de visão, ou se ele está com algum problema de audição, né? Desde quando, tá? Se tem algumas questões, mas você vai perguntar para o idoso, se tem alguma queixa, né? Uma queixa física, se sente alguma dor, sente algum desconforto, né? Aí você vai lembrando algumas coisas, olha, se sente fraqueza, se sente cansado, né? Como que tá a sua saúde física? Você vai perguntando e vai anotando, e sempre perguntando desde quando, eu vou explicar a vocês por quê, tá? Aí a gente vai para uma parte também da questão da cognição, né? Aí a gente vai perguntar para o idoso. Aqui, como eu falei no início da live, a gente ainda não está utilizando escala nenhuma. É uma primeira entrevista, ainda superficial, só para a gente ter uma noção desse idoso, como que está esse idoso, tá? Sem fechar nada aqui ainda. Aí você vai para a parte da cognição. Aí você vai perguntar para o idoso se ele tem alguma queixa de memória, se ele anda frequentemente esquecendo das coisas, ou se as pessoas dizem que ele está esquecendo. Vai perguntar para o idoso se ele, com frequência, se ele troca o nome das pessoas, o nome dos objetos, né? Se ele esquece esses nomes, se ele alguma vez já se sentiu perdido quando ele andou na rua, se ele já teve essa sensação, sabe? Isso é desorientação, né? Que a gente vai estar avaliando. Se ele tiver acompanhado também, a gente pode perguntar também para essa pessoa, né? Se ele já perdeu algum compromisso, se as pessoas estão se queixando de que ele está perdendo compromisso, porque às vezes para ele é normal, sabe? Às vezes ele não percebe que ele está com alguma demanda cognitiva. Então a gente vai perguntando isso para ele. Aí você pergunta, quando você está conversando, né? Você já trocou palavras? Isso acontece com muita frequência? Você esqueceu o nome de algum objeto? Ou você está conversando assim, de repente você perde o fio da meada? Você vai falar assim para ele. Aí você vai registrar. Se ele tiver algum problema desse, você vai colocar também desde quando, tá? Ele sente que ele está com esse problema. Aí a gente parte por uma questão do humor do idoso. Aí você vai perguntar para o idoso como que ele se sente, tá? E aí você vai dando umas pistas para ele. Eu não me sinto muito bem, né? Como que você se sente? Você sente que é triste? Um humor meio depressivo? Ou você se sente nervoso, o idoso fala muito, eu sinto nervoso, né? Esse nervoso pode ser uma ansiedade, pode ser um estresse. Você vai registrar isso também. Você é uma pessoa tranquila? Como que você é? Como que você está agora, né? Você se sente uma pessoa tranquila? Como que você fica a maior parte do dia?
Você está agitado, está irritado, você está bem, está tranquilo, né? Você está satisfeito com a sua vida, porque aí ele vai falar para você se ele está frustrado, se ele está bem. Ou muitas vezes o idoso fala, ando meio triste, meio sem sentido, né? Meio achando que minha vida está muito ruim. Aí você vai perguntar para ele também desde quando, desde quando ele está com essa falta de motivação, desde quando ele se sente triste, se aconteceu alguma coisa, desde quando ele apresenta esse quadro mais ansioso, esse quadro mais irritadiço, né? E vai registrar, tá? Também sempre desde quando, esse desde quando é muito importante, tá? A gente vai perguntar para o idoso também a questão do sono. Como que esse idoso está dormindo? Né? Aí você vai perguntar para ele qual é a frequência do sono. Às vezes ele fala assim, eu estou dormindo bem. Aí você está dormindo bem quanto tempo? Eu durmo 4 horas por noite. Beleza, ele vai dizer que está dormindo bem. Aí você vai perguntar para ele, tá, mas como que você acorda? Você acorda bem? Você acorda cansado ou você acorda com energia? Como que você fica durante o dia? Você tira alguns cochilos durante o dia? Ou você acorda naquele horário e está bem o dia inteiro? Porque às vezes ele fala que ele está bem, mas a gente sabe que ele não está bem pela quantidade de cochilos que ele faz durante o dia, ou pela falta de energia ao acordar. Aí você vai registrar isso, né? Quantas horas por dia mais ou menos ele dorme, como que ele acorda, se ele está acordando cansado, se ele está acordando com energia. Isso é importante para a gente avaliar, inclusive, né, se esse idoso está passando por algum problema emocional, né? Como o próprio estresse, como a ansiedade, como a depressão. Isso tudo vai mostrar também qual é o padrão de sono do idoso, tá? Também desde quando. E aí, se ele está com acompanhante, a gente vai perguntar para esse acompanhante também se a gente percebeu alguma mudança de personalidade, alguma mudança de comportamento. A gente pode fazer essa pergunta não na frente do idoso, mas em outro momento, né? Não perto do idoso, tá? Até porque você vai perguntar para a pessoa do lado se esse idoso está com alguma mudança de comportamento. O idoso está ali ouvindo, mas é importante você ter em prontuário. Então, você pode perguntar para esse acompanhante depois, tá? Aí a gente vai ver o histórico profissional também. Isso vai dizer muito, quando a gente vê o histórico profissional, sobre a saúde desse idoso, tá? Sobre o que ele está, por exemplo, apresentando agora, sobre os riscos dele, tá? Os riscos de desenvolver problemas de saúde. Se vocês estudaram, né, estão estudando gerontologia, vocês sabem que várias doenças têm um caráter muito profissional, né? Dependendo da área que você trabalhou, você pode apresentar determinadas doenças. Então, conhecer esse histórico também é muito importante. Eu quero agradecer aqui a Lu Pereira, aqui no Facebook, né? Que deu uma contribuição financeira aí para minha página, Lu. Acabei de ver, gratidão, tá? Gente, lembrando, né? Quem estiver me assistindo aí no Facebook, eu nunca pedi, na verdade. Mas quem quiser contribuir com a minha página, tem a possibilidade aqui no Facebook de mandar as estrelas aí, que é uma contribuição financeira, assim, de vocês, o valor que vocês quiserem dar, tá bom? Gratidão, tá bom, Lu? E é isso, Marinês, para não constranger o idoso, tá? Essa pergunta a respeito de mudança de personalidade, comportamento, a gente não faz na frente do idoso, a gente faz longe do idoso. Boa noite, Beatriz, seja bem-vinda. Gente, quem estiver gostando, compartilhe, tá? Chama outras pessoas para assistirem a live. Então, falando histórico profissional, a gente vai perguntar a profissão atual, se ele ainda estiver trabalhando, a profissão anterior, se ele era servidor público, se ele era assalariado, se ele era autônomo, se ele era trabalhador urbano, se ele era trabalhador rural. É importante a gente entender, até para a gente entender como que o idoso pensa, como que ele vê o mundo, a questão da saúde física também. Aí a gente vem para uma parte que é a parte financeira, que é importante a gente conhecer também, né? A gente conhecer a renda do idoso, a gente saber se esse idoso é aposentado, né? Qual é o valor da aposentadoria dele, ou se ele recebe benefício. Se ele não é aposentado nem recebe benefício, por quê? Né? A gente pode encaminhar esse idoso para um assistente social, que vai avaliar a questão social desse idoso e ver a possibilidade dele ser incluído, por exemplo, no BPC, que é o benefício de prestação continuada, o LOAS, né? Ou em outros programas sociais também desse município. Então é importante a gente saber se ele tem renda, qual é a fonte dessa renda, se essa renda é suficiente para ele, se ele recebe ajuda de outras pessoas, ou se ele ajuda outras pessoas também, porque às vezes o idoso está passando dificuldade, porque ele se sente na obrigação de ajudar neto, filho, etc, etc, etc. A gente vai saber perguntando isso para ele, tá? Aí a gente vai para... Tô quase terminando, é muita coisa que o gerontólogo tem que avaliar, gente. Aí a gente vai para a questão da família, né? Aí a gente vai perguntar para o idoso qual é o estado civil, se ele é casado, quais são os dados dessa pessoa, né? Nome,
telefone. Aí a gente precisa saber se essa pessoa tem algum problema de saúde, se é o idoso que cuida, se ele tem outras pessoas que ajudam, porque a gente tem muitos idosos que cuidam de idosos. Isso traz um estresse, isso traz uma demanda física muito grande para o idoso. Então, por isso que a gente tem que saber se é viúvo, desde quando é viúvo, aí a gente já vai sentir se ele conseguiu lidar com essa viuvez, né, se está superando ou não. É importante a gente saber com quem esse idoso mora, saber se esse idoso tem filhos, né? Quantos filhos, onde moram esses filhos, moram próximos. Esses filhos ajudam o idoso pode contar com esses filhos, né? Pedir o idoso o telefone desses filhos também. E saber se tem outras pessoas na residência que precisam de cuidados, né? Se tem outros apoiadores ou se é esse idosa que a gente está avaliando que também cuida de um outro idoso. Marinês, eu acho que você já deveria estar fazendo gerontologia, porque você não só é uma cuidadora, né, de idosos, forma e cuidadores, mas você é uma profissional muito competente que já poderia estar fazendo gerontologia. Sugiro muito que você faça, tá? Vai ser muito bom para você, gerontologia que vai ganhar, né? Lu Pereira, gratidão, você é um amor. Obrigada, tá? Por apoiar meu trabalho. E vamos lá, quase fechando. Aí falamos da questão de família. Aí a gente vai perguntar também se o idoso faz exercícios físicos, por que não faz, qual é a frequência, qual é o tipo de exercício. A gente pergunta o registro também de alimentação das últimas 24 horas, para a gente saber se esse idoso se alimenta bem, se está dentro aí das orientações, né, de alimentação para o idoso, isso é muito importante. Aí a gente vai perguntar também sobre a questão do lazer. Esse idoso tem um tempo de lazer, o que ele faz no lazer, né? Ou ele não faz lazer nenhum? Se ele faz, o que ele gosta? Ele gosta de ler livros? Que tipo de livro? Ele gosta de ouvir música? Que tipo de música, né? Ele viaja? Ele assiste filmes? Ou ele só vê novela? Esse idoso tem contato com a natureza? O que ele faz nesse tempo livre? É importante, até para a gente organizar também, gente, atividades em grupo. Claro que a gente está na pandemia agora, com todo cuidado, mas a pandemia vai passar, né? Já está passando, na verdade. E aí a gente vai ter as possibilidades de pensar atividades de grupo. Quando a gente faz, mais uma vez lembrando a live que eu fiz semana passada, quando a gente faz uma avaliação, né, de um idoso, a gente faz uma avaliação para fazer um plano de cuidados para ele, mas não só fazer um plano de cuidados para ele. A gente também utiliza isso para identificar o que é compartilhável entre grupos de idosos, né, que está ali próximo da gente, e aí a gente vai também pensar em trabalhos para fazer em grupos de idosos, ou seja, individualmente também em grupo. Bom, eu acompanho 10 idosos, 20, 50 idosos, né? E eu percebo que eles têm essa característica em comum, ou essas necessidades em comum. Então, eu posso montar um grupo de idosos onde eu vou oferecer aquelas questões que são incomuns para esses idosos, tá bom? Bom, lazer, aí também é importante a gente registrar se esse idoso tem algum tipo de religião, qual é essa religião. Isso seria um prontuário. Aí vocês podem organizar de acordo, né? Vocês vão organizar o prontuário de vocês. Não precisa ser nessa ordem que eu coloquei, mas todas essas informações são importantes, tá? Vocês podem vir pelas informações de família primeiro, informações financeiras, depois eu vou para saúde física, depois eu vou para cognição, depois eu vou para a questão do humor. A forma que vocês vão organizar isso aqui, vocês têm que ter autonomia e criatividade para isso, cada profissional, né? A gente não tem um padrão. É importante a gente saber quais são as informações que tem que estar ali. Agora, como você vai digitar o seu prontuário, aí você que vai fazer com a sua criatividade. À medida que você vai fazendo as entrevistas, você vai vendo de que forma fica melhor para você o encadeamento de perguntas, né? Agora, a gente vai utilizar todas essas perguntas que eu falei. E depois disso, bom, aqui a gente tem um primeiro panorama desse idoso, tá? O que eu sugiro para vocês? Bom, se já aqui vocês já identificarem alguma questão que vocês já possam encaminhar, e a gente tem que ter também um modelo de encaminhamento para outro profissional, né? Vocês já podem aqui encaminhar o idoso. Por exemplo, você percebeu que o idoso, sei lá, é diabético, hipertenso, já não faz acompanhamento médico há muito tempo. Você já vai fazer o encaminhamento para o médico, já vai informar, né? E aí a gente faz um modelinho de encaminhamento também, com seu nome profissional, né? Seu nome, profissão. Aí você vai registrar rapidamente por que você está encaminhando aquele idoso, uma coisa bem rápida, né, gente? 5 linhas, 5, 8 linhas no máximo, falando um pouquinho daquele idoso, estão encaminhando por essa condição, né? E aí, se possível, você faz também um contato com esse profissional, você pede uma contra-referência.
para ele passar para você também o que foi indicado para esse idoso. E aí você vai colocar idoso tal condições, não faz acompanhamento há tanto tempo, né? Encaminho para avaliação e conduta. Beleza, tá? Ou às vezes você já identifica aqui, por exemplo, que o idoso não possui renda. Aí você vai encaminhar para o CRAS mais próximo, né, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Ou você percebe durante o relato do idoso com a família que há algum tipo de violência familiar, sei lá, que os filhos estão usurpando ali o dinheiro do idoso. Você já vai encaminhar para um CREAS, né, o Centro Especializado de Assistência Social, ou para o Conselho do Idoso. Enfim, por aqui você já vai identificar várias coisas para você encaminhar ou para você orientar o idoso. O que eu sugiro? A partir disso aqui, a gente precisa ter um encontro com frequência com o idoso. Para quê? Para a gente fazer uma avaliação geriátrica, né, gerontológica, geriátrica maior. Aí o que a gente vai ter que fazer? Utilizar as escalas. Por exemplo, a gente tem a escala para rastreio de depressão, tem a escala para a gente estar avaliando também a questão da nutrição, os riscos, né, de desnutrição no idoso. Tem a escala para a gente avaliar a questão da capacidade funcional, tem escala para a gente avaliar a questão do suporte social do idoso. Tem escala para a gente avaliar, por exemplo, a questão das possibilidades de queda do idoso. Mesmo sem a gente ver a casa do idoso, a gente pode utilizar um instrumento, né, que vai mostrar para a gente, por meio das perguntas que a gente vai fazer para o idoso, vai nos dar ali uma visão desta casa, para que a gente consiga, por exemplo, dizer para o idoso, olha, isso aqui na sua casa você tem que tirar, isso aqui você tem que adaptar, ou seja, para a gente avaliar os riscos de queda e já propor alterações ali no ambiente dessa casa. São várias ferramentas e vários instrumentos que a gente utiliza. Eu acredito que vocês, estudantes de gerontologia, já estejam estudando essas escalas. A gente vai falar sobre elas também em algumas lives aqui. O que eu vou fazer, gente? Eu vou tentar intercalar aqui lives, né, para os idosos, né, Marinês? Lives assim específicas, porque, por exemplo, no Facebook, a maioria das pessoas que me assistem são idosos, não são estudantes de gerontologia. Então eu tenho que fazer lives voltadas para os idosos. No Instagram são mais estudantes de gerontologia, agora está crescendo esse público também no YouTube. Aí eu vou fazer vídeos para vocês, ensinando vocês a fazer também o que eu faço, tá? E vou falar também bastante a questão das demências, que é uma demanda que está surgindo. Então, eu vou estar sempre intercalando, tá? Aula para vocês que são estudantes, aulas para os idosos. Aí, o que eu peço a vocês? Sempre venham sugerir o tema de vocês, tá? Chamem mais pessoas para estarem aqui na página, isso é muito importante, né? Ter a participação de vocês e que essa página cresça, que vocês compartilhem, tá? E estou aberta agora para perguntas. Vocês que estão no Facebook, também aqui no Instagram, vocês podem perguntar. Quem vai me assistir no YouTube também, tá bom? A Marinês colocou aqui, é toda uma investigação. É isso mesmo. Isso mesmo, Marinês. São muitas perguntas, né? Mais uma vez, voltando, o gerontólogo, que as pessoas não sabem isso. Justamente o gerontólogo, ele avalia muitas dimensões da vida do idoso, tá? A gente faz essa primeira avaliação, depois a gente tem uma frequência, tá? E aí, o que eu indico para vocês? Que a cada encontro com o idoso, vocês apliquem uma escala e façam uma orientação. Por quê? Se a gente pegar toda a avaliação, né, e para aplicar todas as escalas num dia só, você vai ficar o dia inteiro com o idoso, é cansativo, né? A gente tem que pensar nas limitações, né, que muitas vezes esse idoso tem. Então, é muito importante que vocês conversem com o idoso, que o trabalho do gerontólogo é um trabalho contínuo. Não é uma coisa que você vai uma vez e pronto, né? A gente precisa de um tempo para a gente conhecer completamente esse idoso, rastrear aí todas as condições, fazer um diagnóstico dele, e a partir desse diagnóstico a gente faz os encaminhamentos necessários e começa só a acompanhar. Aí tem uma frequência a cada 1 mês, ou a cada 2 meses, ou a cada 3 meses, né, para estar em contato com esse idoso. Mas a gente primeiro tem que fazer toda uma frequência aí de encontros para a gente realmente conseguir diagnosticar a questão física, social, né, de humor, de cognição, e poder encaminhar para os profissionais que vão trabalhar com a gente. Beatriz perguntou, a gente pode ter um consultório? A gente pode sim, tá? O profissional de gerontologia pode atender. Gente, já vi que eu tô com alergia porque a Kate está aqui, a minha gata que subiu no meu colo. A gente pode sim ter um consultório. É importante, como eu falei,
sempre deixar claro qual é o trabalho do gerontólogo para não ter uma confusão entre o gerontólogo e o geriatra, mas sempre é importante a gente mostrar para o idoso que, não sendo geriatra, né, a gente tem um leque de coisas que a gente pode fazer por ele. A gente pode, por exemplo, atender o idoso na própria casa dele, que inclusive é algo muito bom fazer esse atendimento domiciliar, porque você vai avaliar se aquela casa é adaptada para o idoso, você pode propor mudanças dentro da residência dele, você vai ver quais são as relações familiares ali, você vai ver qual é o ambiente do idoso, né? Então, a gente pode sim, a gente pode atender na residência do idoso, como está crescendo muito o trabalho de profissionais de gerontologia nos programas de atenção domiciliar. Você pode ter uma clínica. O interessante seria se você tivesse um consultório de gerontologia, e aí junto com esse consultório de gerontologia você tivesse outros profissionais que trabalhassem com você. Só que isso demanda, né, você conhecer outras pessoas, você fazer articulações. Por exemplo, se num consultório, né, tem você, aí você tem um geriatra, ou tem um neurologista, aí você tem um profissional de psicologia, tem um assistente social também, né, que vai estar orientando, tem um advogado, aí fica um trabalho maravilhoso, tá? Cheias colocou aqui, boa noite, na área de educação podemos trabalhar em qual setor, né? Depende dentro da área de educação onde você iria trabalhar. Por exemplo, se você trabalha numa escola, coisa que a gente não vê muito, mas eu acredito que com o tempo isso vai crescer, até porque isso está também na política, né, nacional do idoso. Você poderia trabalhar não só com os profissionais ali, por exemplo, com professores, outros profissionais da escola, um trabalho aí de conscientização sobre o processo de envelhecimento, né, até de preparação para aposentadoria também, mas trabalhar com os próprios estudantes de nível fundamental, nível médio, enfim, nível superior, trabalhando essas questões do envelhecimento, essas demandas do envelhecimento, até porque para as pessoas envelhecerem bem, com saúde, elas precisam entender o processo de envelhecimento antes. Então, você poderia trabalhar com educação gerontológica, que é ensinar sobre os processos de envelhecimento, como que acontece, quais são as demandas, o que a gente faz para envelhecer bem, envelhecer com saúde. Seria uma possibilidade, mas eu teria que saber onde realmente você iria trabalhar. O Jefferson colocou, professor, eu sou um estudante tecnólogo em geronto, devo anotar todas as minhas condutas? Sim. Gente, tudo que a gente faz, tudo que a gente orienta o idoso, a gente tem que anotar, tá? Então, por exemplo, você fez essa entrevista, né? E aí, tudo que você perguntou, você vai anotar em prontuário. Tudo que eu falei para vocês aqui, vocês vão registrar a informação em prontuário. No final, vocês vão colocar a conduta de vocês a partir daquilo ali, que eu até esqueci de falar. Aí no final você vai colocar um primeiro parecer seu, registrar em prontuário, e qual a sua conduta. Ó, encaminhei para isso, orientei o idoso a mudar isso e isso na residência, orientei o idoso a procurar um psicólogo, né? Orientei, tudo tem que estar muito bem registrado, tá, gente? Não esqueçam disso. Maria Inês colocou, já faço esse tipo de trabalho. Imagina, Maria Inês, agora falta só você fazer a faculdade. Até porque a quantidade de vídeos que você assiste aqui, minha filha, 3 anos, você já está melhor que muito gerontólogo, você pode ter certeza. Inclusive, gente, quem chegou aqui agora tem mais de 400 vídeos no YouTube. Sobre tudo que vocês estão estudando no curso de gerontologia e muito mais. Então, só ir lá no meu canal do YouTube que vocês vão ficar fera, tá? E Maria Inês já está fera, porque ela assiste meus vídeos há quase 4 anos. Rita Joelma, existe um piso no valor da consulta? Como se dá essa questão? Então, hoje não tem um piso. Por que ainda não tem um piso? Porque não tem nem a regulamentação da profissão. Então, a gente pode trabalhar, claro, é uma profissão, tem um CBO, já fiz live sobre isso, mas não tem uma regulamentação. Então, como não tem a regulamentação, também não tem um piso, aí vai depender da avaliação. O que eu sugiro muito para vocês, gente, que eu faço em qualquer tipo de trabalho que eu faço, né, nas várias, enfim, eu trabalho com várias coisas. O que eu faço? Assim, eu falo isso, inclusive, para cuidadores de idosos. A gente tem que ter uma clareza muito grande em relação, não só aquilo que a gente considera como qualidade do nosso trabalho, então, abaixo disso aqui eu não posso cobrar, mas a gente também tem que avaliar as pessoas que a gente vai atender. Então, vamos supor que você vai atender idosos de classe alta. Você não vai cobrar R$80, você não vai cobrar R$100. Você vai cobrar um valor, né, compatível, até porque o trabalho de gerontólogo vale muito mais do que isso. Mas, às vezes, vamos supor que você vai atender idosos que ganham um salário mínimo. Então, eu acho que, assim, o profissional,
ele tem condições de ele avaliar quem ele vai atender, tá? E aí, avaliando quem ele vai atender, as condições sociais dessa pessoa, estabelecer um valor também. Assim, é o que eu acho, tá? Mas vocês podem... Não, meu valor é esse e acabou, independente da pessoa, vai ser esse valor aqui. Fica a critério de vocês. Eu acho que a gente sempre tem que avaliar. Semana passada eu estava atendendo uma cuidadora, né? E aí ela falou assim pra mim, eu cobro tantos reais 24 horas para ficar com o idoso. Inclusive um valor bastante alto. Não que o valor do cuidador não valha isso. Mas aí eu falei assim com ela, olha, mas para todos você cobra esse valor? Ela falou assim, sim. Aí eu falei assim, mas é bem complicado. Porque assim, por exemplo, você vai, principalmente o cuidador, né? Você vai avaliar. Você tem que ver quem é esse idoso. Esse idoso é acamado? Ou ele não é um idoso acamado, né? Ele é acamado, ele precisa que você dê alimentação na boca, dê o banho, ou ele toma banho sozinho, né? Como que é? Ele tem Alzheimer, ele não tem... Tudo isso pesa na questão do valor que a gente vai cobrar. E a questão também do quanto aquela pessoa pode pagar, porque senão você vai ficar sem trabalhar. Essa cuidadora que eu estou falando com vocês, ela está sem trabalhar há um século, inclusive... E ela foi uma das pessoas que tinha me procurado para ficar com meu pai, né? Meu pai está morando comigo nesse momento. E aí ela me cobrou um valor assim, muito alto. Mas aí eu também não questiono, fiz, olha, eu não posso te pagar esse valor, mas beleza, né? Porque ela estava acostumada a trabalhar, aliás, ela já tinha trabalhado com famílias assim, bem ricas, bem ricas. E aí ela cobrou um valor assim, altíssimo. Aí eu falei assim, olha, meu pai não é acamado, né? Ele é cadeirante, ele não é acamado. A única coisa que ele precisa de ajuda no banho, mas o resto ele faz tudo sozinho, ele come sozinho, ele não sei o que. E esse valor, eu acho que é um valor, sim, para você cobrar, por exemplo, para cuidar de um idoso que tem Alzheimer, né? Então, tudo eu acho que a gente tem que avaliar. Como a Maria Inês colocou, tudo é relativo, tá? Deixa eu ver aqui. Beatriz colocou, hoje vi uns 4, estou sempre vendo os vídeos e anotando. Verdade, Beatriz também está sempre estudando, sempre anotando, né? Beatriz colocou que foi confirmada a participação da BTG na próxima audiência. Eu acho que a audiência falando sobre a atuação, né, do profissional de gerontologia. Muito bom, muito bom. Vamos acompanhar aí a regulamentação da profissão. Espero que essa regulamentação venha o mais ampla possível, né? Vocês têm mais perguntas, gente? Se vocês tiverem mais perguntas, vocês podem colocar, senão vou finalizar a nossa live de hoje. Lembrando, então, que a gente vai continuar falando sobre gerontologia também, gerontologia, demências. Os idosos que estão me acompanhando também podem perguntar. O movimento no Facebook tem ficado aqui bem lento, porque eu não tenho feito muitas lives aqui. E aí, assim, eu gravo no Facebook, mas estou mais focando mesmo aqui no Instagram, né? E lá no YouTube. Porque o Facebook, não sei o que está acontecendo com o Facebook, Marinês. Você, porque você está sempre aqui olhando minha página. Mas, assim, não chega para as pessoas, eu ando meio sem paciência com isso. Mas tá bom. Micheline, gratidão aí, né? Que assim seja, né, Micheline? Gente, é isso, então. Eu quero pedir um favor a vocês, assim, reciprocidade. Gostou dessa live? Compartilha essa live. Juliana, sou estudante de gerontologia, assisti essa live, me ajudou. Compartilha, a live vai ficar no IGTV. Você clica lá na setinha, né? Manda essa live aí para os seus amigos, para os estudantes, grupo de Facebook, de WhatsApp. Chama as pessoas para participarem do meu grupo de WhatsApp também, para participar do grupo do Telegram. Assim vocês vão recebendo materiais, vão recebendo as divulgações das lives, né? Vão interagindo. A gente tem que, o conhecimento da gente tem que ser pra gente e pro outro, tá? Isso aqui que eu faço com vocês, eu poderia cobrar um curso para estudante de gerontologia, que eu tenho certeza que muitos estão perdidos, mas eu estou aqui gratuitamente. Então, estamos recebendo gratuitamente, também vamos compartilhar gratuitamente, tá bom? Chamem outras pessoas, marquem as pessoas aí no Instagram, no YouTube, me ajudem a divulgar esse trabalho, porque na verdade o objetivo maior é a gente melhorar a qualidade de vida dos idosos, né? E para isso eu tenho feito muito esforço aí já há quase 4 anos, né, fazendo lives, fazendo publicações incansavelmente aí, para tentar expandir esse campo da gerontologia, porque expandindo a gerontologia, a gente expande também a qualidade de vida dos nossos idosos, tá bom? É isso, estou fechando a nossa live, que vocês tenham aí uma ótima sexta-feira, aproveitem bastante o final de semana, enfim, vou viajar um pouquinho, gente, eu tô nem acreditando que eu vou tirar 3 dias de folga. Coisa que eu não faço há séculos, tá? Mas mesmo assim, ainda pretendo fazer umas lives aí pra vocês durante a minha viagem, se tudo der certo, tá bom?
Rita, gratidão. Beatriz, gratidão. Todos os demais que estão aqui, gente, gratidão. Contem comigo aí na caminhada de vocês, tá bom? É sempre um prazer para mim auxiliar. Um abraço Maria Inês no Facebook, gente. Até a próxima live, se Deus quiser, tá bom? Tchau, tchau.